pior é que eu só falo o que cai. Só falo aquelas coisas que são mais importantes, o filé da muriçoca, que o bicho acaba não quer prestar atenção, né? Mas vamos lá, vamos rezar pra tudo certo. Opa, tá gravando? Ó, essa conversa feiosa. Meu irmão, grande abraço. Hoje a gente vai comentar as atualizações da semana do STJ e também do jurisprudencial, né? Isso aqui cai em vários concursos, por isso que eu quero que você escreva aqui embaixo, está sendo útil para você. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica, trabalho como procurador da Fazenda Nacional e principalmente aqui sou apaixonado, né, por te ensinar de maneira simples e direta o que foi mais importante aqui da semana da jurisprudência do STJ, beleza? Olha, primeiro tema bem interessante é o tema sobre a regressão cautelar de regime prisional sem oitiva prévia. É o tema 1347 do STJ. A terceira sessão ela fixou uma tese em recurso repetitivo sobre um tema importantíssimo de execução penal. Qual foi a tese fixada? Ela diz o seguinte, tá? Abre aspas mesmo. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo Poder Geral de Cautela do juiz da execução, podendo ser aplicada mediante fundamentação idônea até a apuração definitiva da falta. Preste atenção, aqui ele está interpretando o artigo 118 da Lei de Execução Penal e também o artigo 297 do CPC, que é o certo Poder Geral de Cautela do juiz, além das atribuições do juiz da execução lá no artigo 66. E aqui, basicamente, o artigo 118 da LEP, ele diz que a regressão do regime pode ocorrer com a prática de um fato definido como crime doloso ou falta grave. E diz que essa regressão será precedida de oitiva do condenado. A questão é, esse dispositivo, ele pode ser aplicado à regressão cautelar e, basicamente, a gente tem que ter cuidado com a distinção entre regressão definitiva e regressão cautelar. A regressão definitiva é uma sanção disciplinar. Está todo disciplinado no artigo 118, foi o que a CJ disse. Mas a regressão cautelar, que é esse caso, é uma medida processual de urgência. Então, é um procedimento meio que liminar do juiz que tem que, enfim, piorar ali a situação do cara no que tange a questão, né, do que ele fez no estabelecimento prisional para que aquele cesse imediatamente. E aí não vai ter um PAD completo, vai ter uma fundamentação idônea. E aí o ministro Og Fernandes, ele disse que essa regressão cautelar, ela tem uma natureza semelhante à prisão provisória, ou seja, uma prisão preventiva, temporária em flagrante, ou seja, são medidas que não se exigem oitiva prévia e também na regressão cautelar a gente não poderia exigir. Por quê? Porque a exigência dessa oitiva prévia tornaria a medida inócua ou então impossível. Mas, para que você faça os requisitos para regressão cautelar, primeiro, é necessária uma decisão judicial fundamentada. 2, demonstração de uma necessidade dessa medida, ou seja, o perigo da demora. 3º, indício dessa prática de uma falta grave, ou seja, o fumus bonus iuris. 4º, um caráter provisório, ou seja, isso só é válido até a apuração definitiva. 5, é necessário instaurar imediatamente um PAD para apurar definitivamente e também a oitiva do reeducando assim que possível e observar, obviamente, o contraditório ampla defesa no procedimento definitivo, beleza? Eu não tenho dúvida que isso aqui vai cair em prova sobre a diferença entre regressão definitiva e regressão cautelar, velho. Preste atenção nisso. O segundo tema interessante é que o STJ definiu que a Defensoria Pública ela tem prazo em dobro no ECA. Foi um julgado na 4ª turma, por unanimidade, em que disse que a Defensoria Pública tem prazo em dobro em todos os procedimentos ali do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aqui é bem interessante porque o TJ Paraná ele entendeu que a vedação do ECA, a contagem em dobro, ela se aplicaria também à Defensoria Pública, por ter uma isonomia com o Ministério Público e Fazenda Pública que estão expressamente vedados lá, né? A grande questão é que houve uma interpretação do ministro Antônio Carlos Ferreira, que ele falou, olha, primeiro, tem um argumento literal aqui. O ECA, ele não menciona que a Defensoria Pública estaria nessa vedação, né? Então, não estaria proibido você colocar o prazo em dobro para a Defensoria. Depois ele fez um argumento sistemático, né? Ele falou, olha, o próprio ECA, ele estabelece uma vedação, a própria lei pode excetuar, né, prazos em dobro. O terceiro, ele entendeu o argumento teleológico. Por que o ECA vedou o prazo em dobro? Para dar celeridade aos procedimentos envolvendo a proteção integral à criança. Mas essa determinação foi dirigida especificamente ao Ministério Público e à Fazenda Pública, que tem uma estrutura robusta. A Defensoria Pública não. O 4º argumento foi principalmente da isonomia material e não formal. Ou seja, o TJ Paraná, ele argumentou que conceder um prazo em dobro só para a Defensoria Pública violaria a isonomia. Mas isso é uma visão meramente formal de igualdade. E aí o ministro do STJ aplicou o princípio de fato aristotélico. Olha, a gente tem que tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E a gente sabe que o Ministério Público é uma carreira muito mais consolidada, assim como a Fazenda Pública, diferentemente da Defensoria, que tem um histórico de deficiência estrutural, tem um número insuficiente de defensores, tem acúmulo de processo e carência maior material do que esses órgãos. Logo, em resumo, para o STJ, conceder prazo em dobro à Defensoria Pública assegura isonomia material, permitindo que ela atue em condições reais de igualdade. Eu já vejo isso aqui em questão objetiva, sobre é vedado contagem em dobro para a Defensoria Pública no ECA, eu já vejo a gente falando sobre isonomia formal e material, julgado com cara verde total, tá? E também nos concursos de magistratura e de MP.
O terceiro tema, o STJ tratou sobre o concurso formal em roubo contra vítimas diferentes, que foi o tema 1192. Sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão fixou uma tese de um tema clássico do direito penal. A tese foi o seguinte, falou assim, olha, o cometimento de crime de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que seja da mesma família, configura concurso formal de crimes. Olha, sendo bem direto, isso aqui pode cair em provas sobre a diferença de concurso formal próprio versus concursos impróprio, sobre a questão de qual o bem jurídico tutelado no crime de roubo, sobre a teoria dos dolos, né, de vontade e consentimento. Vejo isso aqui como uma questão objetiva. Olha, o agente rouba o marido e a esposa numa residência. Quantos crimes tem? Resposta, 2 em concurso formal. E é até sobre o cálculo da pena, a dosimetria, né? E vejo isso aqui também caindo muito em provas do Ministério Público para fundamentar a denúncia por concurso formal quando há múltiplas vítimas, tá? Eu achei interessante também um julgado que saiu do STJ, que ele fala sobre a validade de documentos eletrônicos sem ter a estrutura de chaves ICP Brasil, né? A quarta turma, ela definiu que documentos eletrônicos, eles poderiam ter sua autoridade e sua integridade comprovada, ainda que utilizados certificados que não foram emitidos pelo ICP Brasil, né? O ICP Brasil é uma infraestrutura de chaves públicas brasileiras, é como se fosse o sistema oficial de certificação digital, né? Tanto que quando você assina um documento pelo ICP Brasil, ele tem uma presunção de autenticidade, né? Mas eu achei interessante porque a ministra Isabel Galotti, ela disse que a ICP Brasil não tem um monopólio da certificação digital. Então, outros sistemas podem ser válidos, desde que seja admitido pelas partes como válido, ou então seja aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. E aqui eu lembro muito dessa ideia da gente assinar hoje, por exemplo, com o SouGov, né, o GovBR. De alguma maneira, isso vai, de certo modo, dando uma certa autenticidade e não pode ser, de certo modo, dito que somente o ICP Brasil pode autenticar um documento, ou melhor, dar como verossímil. Por fim, teve um julgado de plano de saúde interessante que falou o STJ que o plano de saúde ele deve cobrir a fórmula NeoCat para criança com APLV. A terceira turma decidiu que o plano de saúde ele deve custear uma fórmula à base de aminoácidos, ou seja, NeoCat, para criança com alergia à proteína do leite da vaca, APLV, né? E o fundamento jurídico da controvérsia era que o plano de saúde alegava que essa fórmula NeoCat seria um alimento e não um medicamento e que isso não constava no rol do ANS e teria um caráter social e não um caráter médico. Mas aí a ministra Nancy Andrighi, ela falou, olha, embora seja registrado na Anvisa como um alimento infantil, né, a fórmula da base de aminoácidos, na verdade, ela é um medicamento para tratar a doença, né, e inclusive foi incorporado ao SUS, né, e por isso deveria sim, a Conitec inclusive recomendou que houvesse no rol da ANS, fosse incluído, então mesmo não constando, digamos assim, no rol da ANS oficialmente, a cobertura é obrigatória desde que ela foi incorporada ao SUS. E lembrando o julgamento clássico, né, que o rol do ANS ele é exemplificativo e não taxativo, tá? Por fim, eu deixo mais como um questionamento aqui interessante. É isso aí, meus amigos. Queria agradecer se você curtiu aqui nossa atualização semanal jurisprudencial do STJ, nossa segunda, né? Se você não curtiu, comenta aqui que a gente dá um jeito de melhorar, beleza? Simbora, vamos lá!